muito antes de impérios, antes de reis com coroas e antes de exércitos com bandeiras, existia um tempo em que a humanidade falava com uma só voz. Na vasta planície de Shinar, no coração da antiga Mesopotâmia, homens e mulheres chegaram após longas migrações. Eles não chegaram como inimigos, chegaram como um só povo. O vale entre os rios Tigre e Eufrates oferecia tudo o que precisavam: solo fértil, água abundante e isolamento natural. Mas o que realmente os tornava diferentes não era o lugar, era algo invisível. Eles falavam uma única língua, sem barreiras, sem mal-entendidos, sem ruído. E quando a comunicação é perfeita, o impossível começa a parecer possível. Foi ali que nasceu uma ideia perigosa. Uma ideia simples, mas carregada de ambição. Vamos construir não apenas casas, não apenas uma cidade, uma torre. Uma torre tão alta que tocaria os céus. Uma torre que impediria a dispersão. Uma torre que garantiria que aquele povo jamais se separaria novamente. Líderes fortes emergiram. Figuras como Nimrod, caçador, governante, estrategista, transformaram cooperação em poder centralizado. O projeto não era apenas arquitetônico, era político, era simbólico, era espiritual. Pela primeira vez, o homem não aceitava seus limites, ele planejava superá-los. A construção não foi rápida, não foi improvisada. Foi uma máquina logística monumental. Milhares de fornos queimavam dia e noite, transformando argila em tijolos cozidos, mais resistentes que Petra. Florestas inteiras desapareceram para alimentar o fogo. O betume fervia em grandes caldeirões, escuro e espesso, selando cada bloco. Cada tijolo era um passo mais perto do céu. Engenheiros calculavam ângulos, operários puxavam cordas, mulheres levavam água, crianças observavam, aprendendo que aquele esforço era o futuro. A torre crescia em níveis, como um zigurate colossal. Rampas em espiral envolviam a estrutura. A cada camada, o mundo parecia menor. E quanto mais alto subiam, mais acreditavam que estavam no controle. A sombra da torre atravessava quilômetros. O sol se escondia atrás dela. Babel não era mais apenas uma cidade. Era o centro do mundo. Sacerdotes queimavam incenso aos pés da estrutura, tentando santificar a ambição humana. Selos reais eram gravados nos tijolos. A obra ganhava identidade, dono, propósito. Mas algo estava errado. Não nos cálculos, não na engenharia, no coração. Porque a torre não era apenas para alcançar os céus, era para substituí-los. Então, sem aviso, sem fogo, sem terremoto, algo mudou. No topo da torre, um trabalhador tentou falar. As palavras saíram, mas não fizeram sentido. Outro respondeu, e outro. Os sons eram estranhos, familiares e ao mesmo tempo incompreensíveis. Ordens simples se tornaram confusão, pedidos viraram ameaças, instruções viraram silêncio, ferramentas caíam, cordas se soltavam
Equipes avançavam em direções opostas. A torre, símbolo da unidade, tornou-se o epicentro do caos. Amigos de infância não se entendiam mais. Famílias gritavam em línguas que ninguém reconhecia. O conhecimento técnico, antes coletivo, se fragmentou em pedaços inúteis. O engenheiro-chefe gritava, mas ninguém o compreendia. Nimrod ouvia o clamor à distância e, pela primeira vez, não podia controlá-lo. Babel, que significava portal dos deuses, passou a significar outra coisa: confusão. O mesmo instrumento que havia levado a humanidade ao auge, a linguagem, agora empurrava para a separação. O abandono foi inevitável. Ferramentas ficaram para trás, planos foram pisoteados. A torre, antes viva, tornou-se um esqueleto silencioso. Grupos se separaram, cada um seguindo uma direção, cada um carregando fragmentos de tecnologia, memória e dor. Novas línguas nasceram, novas culturas surgiram, o mundo se espalhou. Séculos depois, ruínas como Etemananque ainda ecoariam aquele sonho interrompido, não como triunfo, mas como aviso. A Torre de Babel não caiu porque era frágil, caiu porque foi construída sobre orgulho. Não foi uma falha de engenharia, foi uma falha de propósito. Hoje, quando olhamos para cidades que tocam as nuvens, para tecnologias que prometem controle absoluto, a pergunta permanece: estamos construindo para cooperar com Deus ou para substituí-lo? Babel não marcou o fim da humanidade, marcou o nascimento da diversidade e o lembrete eterno de que unidade sem humildade leva à divisão. Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal e diga nos comentários qual é a torre que o ser humano tenta construir hoje.